Nas mãos. O destino de José Sócrates é o agora conhecido como juiz do Ticão, Carlos Alexandre. Trata-se de um magistrado que está à frente do Tribunal Central de Investigação Criminal e que já teve de lidar com alguns dos mais importantes e mediáticos crimes económicos que abalaram o país. O último foi o caso dos vistos dourados. Corrupção, branqueamento de capitais, fraude fiscal. O tipo de processos que nos últimos anos não escapam ao olhar atento do juiz Carlos Alexandre. O magistrado judicial responsável pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, já batizado de Ticão, tem atualmente a seu cargo um processo que envolve o ex-chefe de governo. Na passada sexta-feira começaram os interrogatórios aos outros 3 detidos deste inquérito. Este domingo é a vez de José Sócrates. Apenas alguns dias antes, Carlos Alexandre interrogou também os 11 arguidos da Operação Labirinto. A investigação à atribuição de vistos dourados que levou à queda do ministro Miguel Macedo e à prisão preventiva do diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O superjuiz, como é conhecido, foi ainda o juiz de instrução de outros processos de colarinho branco que marcaram a agenda judicial e mediática. Monte Branco, BPN, Face Oculta, Furacão. Licenciado pela Faculdade de Direito, filho de um carteiro e de uma operária fabril, é natural de Mação, onde regressa com frequência para algumas celebrações. Estas são as únicas capelas que eu frequento. Não são as capelas, não é por dizer que são as capelas de Mação ou não, são as capelas que eu frequento, eu não pertenço a qualquer outro tipo de congregação ou obediência. Apesar da dimensão e peso político e judicial dos processos que instrui, não são muitas as imagens do magistrado que assume o combate à criminalidade económica como uma das suas grandes bandeiras. Quando o dinheiro fala, a verdade cala. Portanto, nós não nos deixámos até hoje, pelo menos eu, contaminar por essa vertigem do dinheiro. Carlos Alexandre, 53 anos, tem agora nas suas mãos um processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Uma situação inédita na democracia portuguesa. É a primeira vez que uma tão alta figura do Estado é detida para interrogatório. Sr. Monge, é ou não é discutível que seja sempre o mesmo juiz com processos mediáticos destes e com esta responsabilidade entre mãos? Muito bem. A atribuição da competência ao Tribunal Central de Instrução Criminal não tem a ver com a mediatização ou não dos casos. Tem a ver com a especial complexidade que esses casos apresentam. E, portanto, foi a lei que, efetivamente, atribuiu ao Tribunal Central de Instrução Criminal competência em determinados tipos de processos que revestem, de facto, uma especial complexidade. E, portanto, essa atribuição é feita pela lei. Mas esta responsabilização de um homem só não pode tornar-se perigosa? Aqui não há uma responsabilização. Há alguém que toma decisões, tem sempre de haver um... E que tem tido os casos mais mediáticos entre mãos. Efetivamente. Dourados, Ricardo Salgado, agora já teve Duarte Lima, quer dizer, quase todos os processos de corrupção económica nos últimos anos têm passado pelo seu crivo, nomeadamente até o BPN, o Líder Costa, agora José Sócrates. O que pergunto é sempre o mesmo homem a decidir? Para a opinião pública, para o regime, para o sistema, isso não pode levantar dúvidas? Efetivamente, o Dr. Carlos Alexandre tem uma reputação no nosso meio como o juiz que decide os grandes processos. Alguém que tem uma mão de ferro. Agora, também é importante ter em conta que, quando há um juiz de instrução criminal que toma uma decisão, houve, antes dele, um procurador do Ministério Público, houve órgãos de polícia criminal que estiveram a investigar e, portanto, há todo um processo que antecede essa tomada de decisão. Portanto, a intervenção do juiz de instrução criminal é nesta fase, mas todo o processo de investigação foi liderado pelo Ministério Público e, portanto, é quando chegamos, no fundo, a uma conclusão que esse processo é apresentado ao juiz de instrução criminal. Agora já há um juiz adjunto, no fundo, João Barros, com a reorganização do mapa judiciário desde setembro que o Ticão tem outro juiz. Precisamente. Mas não o vemos com grandes processos, aliás, não o vemos com nenhum, ainda por cima, Carlos Alexandre ainda veio agora esta semana de uma sucessão de 11 interrogatórios e sai de 11 interrogatórios, o que já leva até algumas brincadeiras nas redes sociais, como que não descansa, e vai para esta ronda de mais 4 detidos. Não parece ser trabalho a mais para um homem só? Admito que sim. E eu própria questiono esta organização. E porquê separar determinados processos da competência do Tribunal de Instrução Criminal e, portanto, passámos a ter um Tribunal Central de Instrução Criminal, assim como temos o TCIAP e o DIAP.
É uma opção legislativa, efetivamente. Acha que é conveniente repensar o sistema? Bem, eu não quero avançar com esse tipo de posição. Agora, eu admito que para uma pessoa só seja difícil, mas também não ponho em causa que o Dr. Carlos Alexandre é alguém com uma competência e com uma capacidade de trabalho excepcional e de facto reconheço isso. O Dr. João Bartolo está lá há muito pouco tempo, portanto também é normal que setembro, até agora, que não tínhamos ainda ouvido tanto falar dele, até porque está neste tribunal há relativamente pouco tempo. Artur Marques conhece bem Carlos Alexandre. Parece-lhe perigoso ou não que este juiz, já conhecido como super juiz, tenha quase sempre os processos mais mediáticos com ele e não os delegue? Agora que tem alguém a quem delegar, nomeadamente João Bartolo. Conheço bem, tenho tido diversíssimos processos com o Dr. Carlos Alexandre, tenho uma grande admiração por ele, lá vou eu desalinhar, se calhar, daquilo que é a opinião comum, tenho um grande respeito, uma grande admiração por ele. Isto não retira que pense que, de facto, a circunstância de haver apenas um único juiz naquele tribunal não seja nada salutar. Não favorece a ideia de que a justiça pode ser, enfim, distribuída por diversos juízes. Quando há apenas um juiz que tenha a incumbência de tratar deste tipo de casos, isto não é salutar. Na minha opinião, não é salutar, independentemente da capacidade que o Dr. Carlos Alexandre tem, que é absolutamente sobre-humana, de trabalhar e enfim, desempenhar as tarefas que lhe são incumbidas. Mas, a meu ver, deveria haver não apenas mais um, mas vários juízes de instrução criminal para dar mais transparência ao procedimento nestes processos. Acha que o excesso de trabalho pode conduzir ou induzir em erros? Há esse perigo? Olha, como lhe disse, tive diversíssimos processos com o Dr. Carlos Alexandre, nunca detetei nenhum erro no trabalho dele. É de facto uma pessoa excepcionalmente dotada, com uma capacidade de trabalho absolutamente invulgar, tem uma personalidade muito forte, muito marcada, tem a mão de ferro, tem, enfim, tudo aquilo que já foi apontado e que é conhecido, mas não é por isso que digamos, que julgo e que defendo que não devia estar sozinho. É por outras razões, é porque de facto parece-me que uma distribuição aleatória de processos por um naipe de magistrados mais amplo seria mais salutar para a justiça. Penso que assim já sabemos onde os processos vão cair, é sempre aquele juiz, sabemos que decide sempre coisas muito difíceis, sabemos que as decisões dele praticamente não têm recurso, na prática não têm recurso, no imediato não têm recurso, polariza muitas más vontades, polariza muitos ódios, naturalmente quem é sujeito à prisão preventiva fica descontente, quem é sujeito a uma medida de coação grave fica descontente e, portanto, isto não é nada salutar para uma boa imagem da justiça. Julgo que era muito importante que na posição de juiz de instrução criminal no Tribunal Central estivessem vários magistrados. Sem lhe pedir o dom da adivinhação, que naturalmente não tem, mas olhando para alguns dos processos que Carlos Alexandre teve entre mãos nos últimos tempos, pensando que, nomeadamente, a Ricardo Salgado colocou e fixou uma caução de 3 milhões de euros, julga que perante os crimes de que estamos aqui a falar e a fixar a José Sócrates, o ex-primeiro-ministro poderá amanhã sair em liberdade do tribunal? Com toda a franqueza, não sei de que crimes estamos a falar. Sei apenas... Diz a Procuradoria que estamos a falar de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Tudo isso é muito vago, nem era de esperar que num comunicado da Procuradoria-Geral da República dissesse mais do que isso. Não sei, não conheço o caso, obviamente, não me surpreenderia que o Sr. Engenheiro José Sócrates amanhã voltasse para casa com um termo de identidade de residência, não ficaria nada surpreendido. Mesmo depois de ter passado 3 noites detido? Sim, mas isso acontece. Isso faz parte, digamos, do percurso até serem decretadas as medidas de coação. A meu ver, e como já disse, interpreto, acho que a interpretação que se faz da lei, enfim, relativamente às 48 horas não está correta, mas é a interpretação que está assente, mas independentemente disso, não ficaria surpreendido. Perguntava-lhe isso porque, como o próprio Artur Marques admitiu, Carlos Alexandre é conhecido como um juiz de mão de ferro. E tomando os dados todos em cima da mesa, 3 noites
na cela, um juiz com mão de ferro, um procurador que também é conhecido por ser um procurador muito atento, concentrado e que normalmente só indicia quando tem provas substanciais para isso. Todos esses dados não lhe permitem ter outro tipo de opinião? Não tenho dúvida de que o Dr. Carlos Alexandre analisará os elementos de que vai dispor, os indícios, as provas, e vai decidir em consciência. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Pode ser mais rigoroso, menos rigoroso, enfim, dentro da margem que faz parte do poder de decidir o rigor, o maior ou menor rigor, isso faz parte enfim, das características de cada juiz, mas independentemente disso, porque, sabe, eu acho que há uma ideia errada que tem perpassado relativamente ao Dr. Carlos Alexandre, tem-se dito, é um combatente contra a corrupção. Isto é uma coisa completamente uma ideia tonta, que é uma espécie de Baltasar Garzón que temos aqui em Portugal. Sim, mas é uma ideia completamente tonta. Os juízes não são combatentes de coisa nenhuma. Um juiz, quando é apontado como combatente contra a corrupção, ou seja, contra o que for, é a pior ofensa que lhe podem fazer. O juiz defende a lei, executa a lei, pratica a lei e ponto final, não é? O combate à corrupção não é feito por juízes. O combate à corrupção é feito pelas polícias, pelo Ministério Público. Os juízes não fazem combate a coisa nenhuma. Os juízes decidem, julgam. E, enfim, no caso onde os juízes são defende as liberdades e garante as liberdades, não é? Os direitos, garantias e liberdades. Bom, acho que muitas vezes tem cometido essa ofensa de dizer que ele é um combatente contra a corrupção. Ele não é combatente de coisa nenhuma, porque se de facto tivesse, se esse apodo lhe quadrasse, seria a maior injustiça que se lhe poderia fazer e a maior ofensa que se lhe poderia fazer. Não, Ferro... Diga, desculpe, interrompi-o. É um homem com mão de ferro, com uma enormíssima capacidade de trabalho, com uma inteligência e com uma perspicácia notáveis, que, enfim, muitas vezes toma decisões que são profundamente desagradáveis para quem é submetido a elas, mas isso faz parte, enfim, do poder decidir e os juízes não se podem deixar, enfim, estarrecer com a necessidade de aplicar a lei muitas vezes em circunstâncias difíceis. Rangel, como juiz, parece-lhe que é poder a mais para um homem só? O juiz não é combatente de coisa nenhuma. Sublinho. Por isso é que eu não gosto da designação super-juiz ou um juiz que tem uma mão de ferro. Não gosto desta designação. É um juiz competente, é o que me satisfaz. É um juiz competente, é um juiz que sabe apreciar, que tem experiência, que tem traquejo, que sabe apreciar rigorosamente os factos e que, em função daqueles factos, sabe proferir a decisão adequada àqueles factos. Isto é que é o determinante. E, portanto, independentemente dito isto, naturalmente que, independentemente das pessoas que lá estão, sabe que isto é como os melões. Só se verifica se a lei é boa, o melão só é bom depois de ser aberto. Depois é que se vai ver se é bom ou mau. Mas esta lei está bem aberta. Esta lei está bem aberta e hoje verifica-se que tem que ser alterada. É a minha posição, é a minha postura. Como, se quiser, estamos aqui a ter um debate muito esclarecedor, penso eu, a reflexão pedagógica relativamente às 48 horas. Ou seja, o legislador tinha uma determinada perspectiva, hoje está-se a verificar que é possível estender, pela complexidade, é possível estender a detenção para além das 48 horas, provavelmente, se calhar, o legislador tem que olhar para outra forma, de outra forma, relativamente ao crivo das 48 horas e, de facto, limitar mesmo às 48 horas, independentemente da complexidade, uma primeira apreciação relativamente às medidas de coação. Ou seja, a fixação da medida de coação ser mesmo às 48 horas. Exatamente. Portanto, eu deixo isto para ponderação e para reflexão, como deixo para o Ticão. Isto teve uma visão, do ponto de vista da opção do legislador. Foi uma opção do legislador. O Dr. Carlos Alexandre não está lá sozinho porque ele disse eu quero estar cá sozinho. Mas e, portanto, é uma opção do legislador. Da lei, Sandra, deixa-me só esclarecer isto. A opção de Carlos Alexandre que quer fazer tudo sozinho. Não. É uma opção da lei. Até bem há pouco tempo sempre esteve sozinho. E, portanto, isto foi uma lógica... Foi uma lógica de João Batlle também não colega. Foi uma lógica que o legislador teve para fazer corresponder ao DSEAB criar também uma grande estrutura central de investigação. E, portanto, teve esta ideia, o legislador teve esta ideia. Evidentemente que a afetação, se há uma coisa que vigora hoje não é possível, porque há um mecanismo de distribuição para preservar o princípio da independência, da isenção, da imparcialidade, não é possível eu dizer, não, eu quero que o meu processo caia naquele juiz, porque aquele juiz, olha, dá umas penas mais leves. Isto não é possível. E, portanto, hoje está-se a verificar, em função, se quiser, da mediatização de muitos processos,
e da complexidade de alguns processos, está-se a verificar que hoje poderá questionar se não é poder a mais para entregar apenas a um único juiz. E, portanto, eu prefiro que hoje o legislador reflita sobre esta questão e olhe e entendo que no Tribunal Central deveriam estar vários juízes que pudessem apreciar as questões de natureza que têm que ver com a sua área de competência. E, portanto, isto nada tem que ver com as pessoas que lá estão, nada tem que ver com o juiz Carlos Alexandre, que já disse, competente, de altíssima qualidade, que honra, naturalmente, a administração da justiça e honra a magistratura, mas hoje verifica-se que esta lei pode estar desadequada, pode ter efeitos que neste momento são mais perversos do que efeitos benéficos para aquilo que é a imagem da justiça. E então o legislador tem que estar atento. Isto é do legislador. E acho que é importante que se olhe para isto de uma vez por todas e que se faça uma nova reestruturação do Tribunal Central e que seja possível concorrerem para lá juízes que vão tendo o seu traquejo e que qualquer processo possa calhar de forma aleatória. Para que não fique este tipo de suspeições. Percebe? É aquela ideia de que a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer.